Fala Bitcoinheiros, aqui quem tá falando é o Teixeira Rodel. Eu assisti agora aqui a palestra do Financialization of Mining, que basicamente o tema aqui era sobre produtos financeiros voltados para mineração. E foi um painel super bacana, foi composto ali pelo Yuri Bolovic, pelo Léo Zhang, Zachary Sefarati e o Ethan Vera. O Yuri, ele tem ali uma gestora, né, que tem ali produtos financeiros. O Léo Zhang, ele é um especialista aí do mercado de mineração. O Zachary Sefarati, ele é do mercado tradicional, então ele trouxe bastante ali as visões do mercado tradicional em cima dos produtos financeiros voltados para a mineração. E o Ethan Vera ali, ele também ele tem ali uma estrutura de mineração e ele está há bastante tempo no mercado. E foi moderado ali pelo Brian Wright. E basicamente eles começaram ali conversando sobre o estado, né, do mercado tradicional, qual que é ali a visão atual do mercado tradicional para a indústria de mineração. E aí já logo ali no início, o Léo Zhang ele trouxe uma visão muito bacana, né, sobre isso, que ele falou que ele vê como 3 estágios, né? O primeiro ele foi de 2017 a 2019, que foi quando as empresas de mineração realmente começaram a ir para o mercado público, né, abrir capital na Bolsa dos Estados Unidos. Depois a gente teve ali a segunda fase, que foi realmente essa parte de financialização e principalmente das ASICs, né, das Bitmains ali, então da máquina de mineração em si. E a terceira que, agora, né, 2022 para frente, a visão ali até 2023 mais ou menos, é que a gente começa a ter esse amadurecimento da financialização do hash rate com ativos futuros. E eles falaram muito ali que hoje, né, a indústria ela ainda é mal entendida, né, a indústria de mineração ela ainda é mal entendida pelo mercado tradicional, e os primeiros mineradores ali que queriam abrir capital, eles queriam, né, a princípio fazer ETFs, e pelas resistências do mercado tradicional, eles viram que era mais fácil abrir o capital com a estrutura deles, né? E isso vem muito porque são estruturas muito diferentes das tradicionais. Por exemplo, são empresas que não têm uma estrutura de funcionário, a maior parte da operação é CAPEX e não OPEX, eles não têm clientes, e são entidades ali de capital e que aproximam muito eles como até mesmo fundos de investimento, né, por eles deterem ali um capital muito grande, tanto em infra quanto, né, obviamente, em Bitcoin. O mercado ainda está entendendo, né, como categorizar essas empresas, e esse é o maior problema, né? E ali a Nasdaq é onde eles se concentram, porque o capital intensivo de risco ainda no mundo ali a maior liquidez, né, a eficiência de capital, a maior parte está na Nasdaq. E eles trouxeram muito ali 2 vertentes, né, para a gente conseguir entender melhor esse mercado financeiro voltado para a mineração, que basicamente são os instrumentos financeiros e depois a eficiência desses instrumentos financeiros. E a partir de 2019, as 2 coisas começaram a crescer muito. Antes de 2019 era muito difícil levantar ali financiamento. Por exemplo, antes, né, o que era usado como garantia nesses empréstimos para as mineradoras eram, por exemplo, as terras que eles estavam, né? Então ali o local onde a estrutura estava rodando. E hoje as ASICs, né, a própria infraestrutura da mineração em si já consegue exercer esse papel. E eles veem ali com o futuro disso, né, é usar outros instrumentos como instrumentos conversíveis financeiros, né, dentro da operação. E aí até o Léo Zhang retomou isso, né, ele trouxe, gente, tem até ali um passo atrás, né, em 2017 era difícil até abrir uma conta para qualquer negócio de cripto, né, uma conta no banco. E hoje a gente já está falando aí de empréstimos multimilionários usando as ASICs como garantia. E aí o Yuri, né, que ele vem ele ajudou muito ali a Galaxy, uma mineradora que chama Galaxy, e foi uma das primeiras a puxar esse mercado, né, como uma porta de entrada. E ele ainda vê que esse ecossistema de mineração ainda está muito fora do radar do mercado tradicional. E ele entende que o preço do Bitcoin subindo, né, nos próximos anos, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, mais esse investimento vem para o mercado de mineração, porque o mercado tradicional passa a entender ele aí como um imã, né? E um imã, né? O preço vira um imã para o mercado tradicional olhar os mineradores como algo bem rentável. E aí o Zachary Sefarati, né, que ele é o cara que tinha bastante experiência no mercado tradicional, ele falou, se você quer, né, se você é um minerador e quer usar essa estratégia de capital no mercado tradicional, você precisa mostrar que tem lucro nessa operação.
E o que está acontecendo muito é que estão oferecendo equities com desconto e isso não faz valer a pena. Então, basicamente, o mercado tradicional ainda faz um valuation abaixo do que deveria ser essas mineradoras. E, basicamente, o conselho que ele dá é esse: espera o mercado se amadurecer para aí sim vocês irem, né, atrás disso. E, basicamente, né, o que preocupa muito o mercado tradicional dentro das empresas de mineração é que elas não se saiam bem. E a coisa que está mais no radar, o maior risco que eles veem hoje, incrivelmente, não é o preço do Bitcoin, e sim os problemas logísticos de ASICs, né, ali das máquinas de mineração, e o impacto que isso pode trazer para o ecossistema no geral. E ele traz muito que existem bons players, sim, por exemplo a Bitmain, mas ainda assim existem algumas, né, ali fabricantes de máquinas de mineração que podem não cumprir com isso. E aí o minerador ali, o Brian Wright, ele puxou muito ali, né, a segunda pergunta foi legal, e por que, né, que os mineradores querem abrir esse capital? E aí de novo ali né, eles trouxeram uma visão muito bacana nesse sentido, e basicamente, e aí dessa vez foi o Ethan Vera que trouxe um estudo que eles fizeram há algum tempo atrás, que a maioria dos mineradores públicos, eles têm um valuation hoje, né, que gira em torno de $300 a $700 por terahash que eles produzem. E uma ASIC hoje custa $80 por terahash. Então, basicamente, o que isso significa? Que os mineradores, né, que têm êxito na saída para o mercado tradicional, eles conseguem levantar muito dinheiro que potencializa muito, né, a operação deles. E aí, o Zachary Sefarati trouxe muito ali, né, quais são as métricas que eles olham, que o mercado tradicional olha para os mineradores, né, para fazer valuation, né, chegar nesses valores. E aí, basicamente, enfim, ele traz muito que é complexo, e essa é, sim, uma das barreiras de entrada do mercado tradicional, mas que o fundo dele ali, que olha bastante para isso, entende que o volume de ASICs, né, então quantas máquinas de mineração eles têm, quantos bitcoins aquela mineradora tem em carteira, tem em custódia, a infra, no geral, a estrutura, o galpão, a infra de energia, etc., o valor vendável do Bitcoin, então basicamente quanto o Bitcoin está valendo naquele momento, e basicamente esse ali é a receita que leva ao valor da mineradora. E uma curiosidade muito bacana que ele trouxe é que as ASICs que estão em produção, né, então as compras futuras de ASICs daquela mineradora, então as intenções de compra que aquela mineradora já deu para os fabricantes das máquinas de mineração já entram no valuation, com um desconto ali de mais ou menos 30%. Então, né, uma ASIC que eles têm hoje tem um certo valor, e a ASIC futura ela tem um desconto de 30% por conta do risco que aquela ASIC pode não chegar para a mineradora. E basicamente é isso, eles trouxeram que é um negócio que demanda capital muito intensivo e que na bolsa a gente encontra isso. E aí o Yuri trouxe isso, então ele falou que em 2022, né, eles já fizeram ali um estudo, vão ser necessários $3 bilhões para cumprir com as ordens, né, já de compra dessas ASICs futuras que eles têm, e um adicional de 5 gigawatts, né, que seria ali em torno de $1,5 bilhões. Então precisaria ali de mais 5 gigawatts de energia para suprir essa demanda, que custaria ali para produzir não produção de energia, mas a infra disso de 1,5 bilhões. Então, os mineradores eles têm muita sede por capital e por isso eles vão atrás desses dinheiros. E eles trouxeram muito que produto financeiro com foco nas ASICs, né, isso é uma coisa que é uma tendência muito forte. Então, usar as máquinas como colateral e usar o trabalho delas como empréstimo, para pagar o empréstimo. Então, basicamente é um proof of work ali inverso. Então, basicamente o minerador ele busca esse capital, coloca as próprias máquinas como colateral e as máquinas trabalham para pagar o custo delas mesmas. E aí, né, o Zachary também reforçou nesse ponto, ele falou, mas é um processo criterioso muito forte antes de liberar esse crédito, por ser ainda um mercado muito arriscado. E aí, basicamente, ele trouxe, mesmo que você tenha ali o melhor time de energia, o melhor time de data, o melhor time de infraestrutura e etc., continua sendo ali o forecast das mineradoras futuras, né, das máquinas futuras, ainda um risco muito grande para a operação. E ele diz que o maior risco é ou as máquinas não chegarem, né, obviamente, mas quando elas chegarem, elas terem problema de operação e atrasar muito ali o retorno dessas máquinas. E eles já estimam que 50% dos próximos pedidos de ASICs vão vir através de crédito.
Então, basicamente é isso. E aí eles, né, entenderam ali que é um mercado de muito risco, olhando para o mercado financeiro tradicional, e por isso que deve ser visto um investimento de longo prazo. E aí, basicamente é isso. E um ponto bem legal que eles trouxeram é que o libertarianismo, que envolve um pouco o Bitcoin, e tirar os intermediários financeiros, que faz parte, né, aqui do nosso mundo do Bitcoin, é super positivo, mas ao mesmo tempo pode ser um inimigo nesse meio de financeiro e nessa intermediação com o mercado tradicional. Então eles aconselham que sim, que tem ali eles disseram, conselheiros financeiros para conseguir suportar essa operação por serem produtos muito complexos. E no final ali o Leo Zhang ele reforçou muito que o relacionamento com a Bitmain é um diferencial muito grande. Então quanto mais próximo você está das fabricantes das máquinas, mais chances você se dá de dar bem. E aí, basicamente, no final, né, eles trouxeram 2 pontos. Então, o primeiro foi o que falta para suportar esses riscos. Então, sim, que o Bitcoin é a âncora da descentralização do mercado financeiro e que faltam produtos ainda para auxiliar nesse mercado de mineração. Os instrumentos, eles existem, mas é muito difícil modelar eles para o modelo da mineração. Então, esse é um outro grande desafio, como interpretar o modelo de negócio da mineração versus os modelos tradicionais. Usar o hash rate como âncora é um caminho, mas ainda vai levar muito tempo para isso ser amadurecido e existe hoje uma modalidade ali de financiamento que ainda é usado por muito pouco dos mineradores, mas ela existe, que ao invés de você colher capital, por exemplo, em dólar, você faz ali o seu empréstimo em Bitcoin mesmo, você recebe Bitcoin para comprar e para financiar a sua operação, mas que aí o minerador assume um risco muito grande, que é o risco da volatilidade do preço, então por isso não é muito bem usado. E o futuro, que foi a última parte que eles conversaram, então qual que é o futuro disso? Então sim, eles veem que mais mineradores vão entrar no sistema, eles entendem que essa entrada tem que ser mais simples do que ela é hoje. Então, por exemplo, ali o Yuri ele trouxe muito essa visão, né? Então, por exemplo, mineradores que rodam, como que eles geram yield em cima disso e a partir desse yield eles financiam a operação deles. O Leo Zhang, ele trouxe que ele gosta muito, né, desse DeFi de Bitcoin, então ele entende que pode ser um futuro ali para os mineradores. E basicamente ele também trouxe que os mineradores têm acesso ao mercado tradicional, eles fazem a intermediação entre o mercado tradicional e o mercado do Bitcoin, então eles têm muito poder, né, para fazer essa participação e essa intermediação entre os dois, então que eles vão usar isso cada vez mais a seu favor. O Zachary Sefarad trouxe que sim, ele entende que vão ter mais fundos de gestão olhando para esse mercado. E no final, o Ethan trouxe ali que... E o Zachary também completou que M&A é um futuro. Então, que a gente vai ver muitas mineradoras, uma comprando a outra, mas também o mercado tradicional, empresas tradicionais comprando mineradoras. E por fim, o Ethan Vera trouxe uma visão bem bacana que eu achei, né, bem legal, que hoje, né, muitos ali dos terahashes ainda estão atualmente concentrados nos Estados Unidos e ele vê que o mercado tradicional tende a explorar mercados menos saturados para investir esse dinheiro e para descentralizar mais ainda geograficamente a mineração. Então, pessoal, foi basicamente isso. Foi um painel bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Tentei passar aqui um pouquinho de tudo que falaram, mas no geral foi muito legal e, obviamente, todos bastante otimistas com o futuro da mineração. Fechou? Então é isso aí. Bora, Rodel!